Professor Jesus falando aqui, gente. Vamos chegando para mais uma aula de história e agora a gente vai falar sobre a história dos Incas, esse fantástico povo que vivia aqui na América do Sul. Então chega mais e acompanha as nossas aulas, gente. Essa galera que vivia num lugar muito louco. Então é muito legal falar sobre a trajetória desses caras aí. Vamos lá. Primeiro, a gente vai perceber uma coisa muito legal. Aqui na América também tinha múmias. Então não é só no Egito, gente, que tem múmia. Aqui na América também foram encontradas múmias, né? Os Incas deixaram múmias pra gente. Então foram encontradas várias múmias oriundas aí do ritual chamado Capacocha, né? Que eram crianças aí preparadas desde o seu nascimento, né? Para serem oferecidas como oferendas humanas aos deuses dos Incas, né? Então esse ritual era muito interessante, né? Essas crianças elas eram filhas de nobres, né? Filhos dessa alta nobreza do Império Inca, né? E para os Incas essas crianças não morriam, certo? Elas eram companhia para os deuses, então elas iam acompanhar os deuses e elas eram preparadas desde o nascimento para essa oferenda, né? Então, basicamente, essas oferendas, o que os pesquisadores chegaram à conclusão é que elas eram para acalmar os vulcões, para tranquilizar, né, os vulcões dentro dessa dinâmica. E aí nós temos aí algumas múmias muito interessantes. Por exemplo, na região da Argentina foram encontradas 3 múmias numa tumba, né? A Doncella, La Nina del Rayo e El Niño, né? Essas três múmias foram encontradas praticamente intactas no norte da Argentina, no topo de um monte, né? Então, pelo fato de ser uma região muito fria, as múmias estão ali bem preservadas. E é muito interessante porque, por exemplo, La Doncella, os pesquisadores encontraram folha de coca na boca dela. Então eles conseguiram perceber que eles usavam esse artefato, né, a folha de coca, por conta da altitude, né, e para ajudar a criança, porque ela era uma adolescente, a lidar, né, com toda essa questão de morte e tudo mais. Como é que eles morreram? Eles foram sacrificados sufocados, né? Então eles foram enterrados vivos, literalmente, nessa tumba. La Nina del Rayo é a mais interessante. Por quê? Porque ela foi enterrada e muito tempo depois que o corpo dela estava lá, a múmia foi atingida por um raio, né? Então queimou partes do corpo dessa múmia, mas ela ainda ficou lá, né? Então é muito interessante esse ritual aí que os Incas tinham, né? Além de tudo, para suportar, né, todo esse ritual e tudo mais, essas crianças elas recebiam uma bebida chamada chicha, que era um álcool de milho ali. Então é um álcool considerado meio bebida dos deuses ali e tal, para eles suportarem justamente, né, todo esse processo ritualístico aí. E também na região do Peru foi encontrada outra múmia chamada Juanita, né? Então é muito legal a gente ver isso, que existem múmias aqui das civilizações andinas também, das civilizações americanas também. Então não é só no Egito que tem, gente. Aqui também tem, né? Então isso é bacana a gente perceber a herança cultural que esses povos americanos deixaram para a gente, de uma riqueza tão grande quanto a do Egito também, né? Mas vamos falando um pouco mais da região que eles viviam, né? Então essa região, ela é uma região muito extensa, tá? Muito longa ali, que vai desde a Amazônia na Colômbia até a Argentina e o Chile, aqui embaixo no sul. Então, assim, é uma região bem comprida ali na região andina, né? Uma região que chega a 4.500 metros de altitude. Então, um ar muito rarefeito, por isso existe uma tradição da coca, né? A folha da coca, ela ajuda a respirar, ela ajuda com a adrenalina e você suportar
toda essa questão da altitude. Então, até hoje, esses povos que vivem na região andina, eles têm como tradição mascar a folha de coca, né, como auxiliar para suportar a altitude, né? Outra coisa muito legal e muito interessante é que existe uma cidade, a cidade mais antiga das Américas, era dessa civilização também, que é a cidade de Caral. Né? Ela foi construída por volta do ano 3000 a.C. Então, se contarmos que a gente está no ano 2021, cara, a cidade tem mais de 5.000 anos. Né? É ao mesmo tempo que está florescendo lá no Egito. Então, essa cidade é muito legal. Foi encontrada uma ruína que é uma praça central ali, bem bacana e bem grande, né? Inclusive da cidade de Caral. Na região, o considerado berço da civilização inca, né? Então, que são os povos que viviam ali, também existem as linhas de Nazca. Né? As linhas de Nazca são muito loucas, porque são linhas enormes, tá? Gigantescas. A maior linha, o maior desenho, ele tem mais de 100 metros de tamanho. Então, tipo assim, para ver o desenho inteiro, você só consegue ver ele sobrevoando o desenho, né? Então, existem muitas especulações, né, e tudo mais, questão dos alienígenas, aquela mesma história das pirâmides do Egito, né? Mas as especulações mais certeiras, elas dão conta que seria um local de calendário, né? Então seriam calendários para uso agrícola ou também locais de oferendas, né, para os deuses, já que essa tradição a gente pode ver que era plenamente utilizada por esses povos aí. Então, os povos Mochica, os povos de Tiwanaku, eles eram os povos dessas regiões, das linhas de Nazca, da cidade de Caral, que vão contribuir culturalmente para a formação dessa civilização inca, né? Então, ali nas linhas de Nazca, nós temos, por exemplo, o beija-flor, o macaco, a aranha, mas ainda estão sendo encontrados novos desenhos. Né? Então, existem desenhos que estão sendo encontrados até hoje. Existem aí cerca de 150 desenhos espalhados pela região. Então, é uma parada muito louca que ainda tem muito para nos trazer de informação. Tem muito para ser pesquisado ainda a respeito desse processo. Né? Falando um pouco da religiosidade. Então, a religiosidade dos incas, ela era baseada no deus Sol, né? E o deus da criação, que seria o deus Inti. Né? E o mito de criação, o mito de origem dessa civilização, ele está relacionado com o lago Titicaca, que é um lago que fica numa altitude muito grande, e isso é legal, e também a capital Cusco. É muito interessante a gente ver o nome da capital. O nome da capital, Cusco, significa o umbigo do mundo. Quer dizer, o centro de todo mundo, né? O centro civilizador da sociedade inca fica em Cusco, fica no umbigo do mundo. Então ela era um império que era centralizado aí na capital, né, em Cusco. Outra coisa muito legal e muito interessante, eu acho muito louco. Os caras moravam na montanha, velho. Os caras moravam a 3, 4 mil metros de altitude. Aí o que eles vão fazer? Eles vão falar, cara, olha só, cheio de preda aqui, vamos fazer agricultura? Vamos plantar aqui na pedra? E os caras plantaram, eles fizeram uma espécie de agricultura, desenvolveram uma técnica agrícola fantástica chamada andenes, certo? Então eles vão fazer esses degraus aí nas montanhas, né? E vão organizar isso com a água das chuvas, o sistema de irrigação, né? Que poderia irrigar toda a plantação ali. Uma das bases da agricultura inca era a batata. Mano, quem não gosta de uma batata frita, né? Batata frita é top demais. E aí, quando você vê os incas, cara, os incas, eles eram mais top ainda. Por quê? Quantas batatas você conhece? Quantos tipos de batata você conhece? Eu conheço tipo 2, batata doce e a batata inglesa, que na verdade nem é inglesa, é americana, né? É daqui. Mas os incas, eles tinham mais de 200 tipos de batata. Então era batata de tudo que é jeito, mano. Os caras plantavam batata pra caramba e a base da alimentação deles era a batata. E também tinha o milho, né? O milho também é uma planta americana, mas o milho
para os incas, ele era de origem divina. Então ele era somente reservado para os nobres, né? Para essa nobreza inca aí, que tinha o privilégio de consumir os produtos do milho, né? Então é bacana a gente perceber essas questões presentes aí na civilização inca, né? Eles eram muito poderosos militarmente, né? Então eles conquistavam povos vizinhos, eles tinham um exército muito eficiente, muito organizado, e também negociavam com esses povos vizinhos, né? Então eles faziam acordos de impostos, né? Que esses vizinhos tinham que pagar. Esses impostos eles vinham desde aí alimentos, né, metais preciosos como ouro e prata, tecidos também, né? Então, quando os povos não eram conquistados, né, os povos tinham que pagar os impostos. E aí é muito interessante porque o Império Inca ele era chamado o Império das Quatro Direções, tudo a partir de Cusco, tudo a partir da capital, né? Então existia uma estrada que ligava todo esse rolê aí, que era a Estrada Real. A Estrada Real tinha aproximadamente 2.400 quilômetros de comprimento, gente. Era muito grande, né? Então você imagina uma sociedade que construiu uma civilização tão complexa assim, né? Então essa estrada ela percorria boa parte do território inca, ligando, né, todas as partes, todos os 4 cantos desse território, como eles chamavam, né? Essa estrada era de uso comercial, né? E também era de uso para os chasques. Quem eram os chasques? Os chasques eram mensageiros, eram tipo uma espécie de carteiro, só que sem carta, né? Então eles eram corredores altamente treinados com mensagens que eles memorizavam. Então o cara tinha que ser bom de memória para ser um chasque, e ele tinha que ser um corredor muito hábil também, porque eles corriam a pé, né? Então uma mensagem levada pelos chasques, ela chegava a percorrer 200 quilômetros por dia, né? Então esses caras eram muito eficientes dentro dessa dinâmica das mensagens. Então os chasques, eles eram considerados os olhos e os ouvidos do rei, né, do imperador inca. Então toda essa relação aí é muito interessante a gente ver como essa sociedade é complexa, como essa sociedade é grande, é grandiosa, é fantástica, né, gente? Então por essa aula é isso, tá, gente? Aí na próxima aula a gente continua a falar, não perca a aula 2 sobre os incas, que a gente vai continuar desvendando mais mistérios dessa civilização fantástica e fabulosa aqui da América do Sul. Valeu, galera, um abração, até mais, gente! Dorime.